Em Brasília, 8 horas da noite. Boa noite, meu Brasil, meu mundo. Boa noite, meus amigos, minhas amigas queridas. Ao som de Seu Crazy. Sabe de uma coisa? Realmente não dá para sobreviver sem ser um pouquinho doido. Não é verdade? It's impossible to survive without being a little bit crazy. Não é mesmo? Ana Carolina, Cristiane, Gabi, Manuela Farinha, Maria Pauliana, boa noite, queridas. Que bom que vocês estão aí entrando. Paulinha Futsal, puxa, que legal, que honra tê-las todas aqui. Pois é, meninas, por falar em futsal, a gente vai falar hoje sobre flacidez das pernas. Não é bacana, Mônica Gata, Francisco Clóvis, todos e todas que estão aí acenando e me prestigiando. Não é, Cristiane? Plenamente, tem que ser um pouquinho crazy. Mas tá bom, né, Sil? Ok, então pronto. Op. Ele não cala, ele é meio crazy. Bom, gente, enfim, então, eu tô aqui para falar com vocês sobre esse tema de flacidez de pernas. Aliás, eu falei agora mesmo flacidez facial, não. Flacidez facial foi semana passada. Então, nessa noite abençoada, maravilhosa, extremamente energizada de sexta-feira, flacidez de perna, que é muito comum a gente receber queixas desse tipo no consultório. Não é mesmo? Om Hansan, Joãozinho Abdala, Regina, Sol Figueiredo, que legal, bem-vindos a todos. Pois é, gente, mandem coraçõezinhos e principalmente compartilhem com quem vocês acham que pode se interessar por isso. Flacidez de perna. Perna vai da raiz da coxa até o pé. Claro, quando a gente vai falar de flacidez de perna, a gente meio que foca e as pessoas já pensam mais na coxa, né? Mas o mais importante dessa nossa live de hoje sobre flacidez de perna é a gente deixar claro o que é flacidez de perna. Não é verdade, Luna, Juliana, Júlia, Nancy Serapião? Bem-vindas, queridas. Lu, que legal, Lu Paranhos. Muito bem, Lu Paranhos é nossa personal, sabe bem o que a gente está falando aqui. Então, gente, vamos lá. Flacidez de perna, ela vai depender das estruturas que a gente tem na perna. Do mesmo jeito que a gente falou de flacidez de braço umas semanas atrás, a nossa perna, vamos focar em coxa. A gente tem o quê? O fêmur, que é um grande osso, é o maior, o mais longo osso do nosso corpo, que sai aqui do quadril e desce até lá no joelho. É um osso, ele é mais ou menos assim, por aqui mais ou menos, a espessura dele. Em volta do fêmur, a gente tem um conjunto imenso, fortíssimo de músculos, principalmente na face anterior da coxa, o quadríceps, que obviamente quadríceps são 4 músculos que viram um. É aquele da frente da coxa, sabe como é que chamava aquele cara da seleção que tinha uma coxa desse tamanho? É o quadríceps. Pois é, atrás do fêmur a gente tem o tríceps femoral. Aqui no braço eu tenho o tríceps, aqui atrás da coxa eu tenho o tríceps. Então na coxa a gente vai ter osso, quadríceps na frente, tríceps atrás, serrátil, um monte de músculos de dentro, a face lata aqui de fora, do lado externo da coxa, e aí vem gordura e aí vem pele. Então a paciente às vezes chega no consultório e me diz assim: doutor, eu estou com um pouco de flacidez na minha perna. Na hora você imagina, vou cortar, vou tirar pele, mas não é bem assim, e a gente precisa orientar. A flacidez começa lá na musculatura, não adianta. Se você pensa em melhorar a sua estrutura da coxa, assim como da perna, que vai do joelho até o tornozelo, você tem que ter musculatura com tônus legal. Não adianta você ir pensar fazer, sei lá, uma lipo ou fazer retirada de pele se a musculatura não ajuda, não é? Então a gente tem que primeiro pensar na musculatura, tem que ter um certo nível de estrutura muscular, não adianta. Sem isso, cirurgia não fica legal, lipo não fica legal e esses tratamentos estéticos, então, ficam mais pobres ainda. Então, vá fazer exercício, agachamento ajuda bastante a musculatura posterior, aquele negócio de empurrar peso ajuda muito na perna como um todo. Exercício de um modo geral. Procura um bom personal trainer e isso vai te ajudar bastante.
Então a gente precisa avaliar isso. A paciente ela não tem um tônus legal, quando ela mexe a coxa, ela tenta mostrar pra gente, você vê que a massa muscular não ajuda. Então a primeira coisa, ó, vamos trabalhar a musculatura. A segunda coisa, a gente tem que avaliar o panículo, a espessura da gordura que recobre a musculatura. Porque não adianta também, musculatura legal, mas você tem uma certa gordura. Aí você me pergunta, ué, mas como é que a pessoa tem musculatura bacana, significa que ela está malhando, como é que ela vai ter gordura? Gente, é muito comum, por incrível que pareça, pessoas que malham, claro, eu não estou falando de um atleta olímpico, mas as pessoas que têm exercício físico, elas às vezes têm gorduras de uma espessura boa. E dependendo da genética, a gordura ela pode ser mais firme ou menos firme. E isso também, quando você mexe a sua perna, esse volume de gordura, que aí não tem musculatura que DG, a musculatura vai dar uma compactação melhor, mas ela não vai exatamente reduzir. E aí, principalmente do lado externo da coxa, que a gente tem acúmulos, principalmente nas mulheres, mas homens têm também, a gente chama de culote. Os culotes são acúmulos localizados e compactos. Eles, dependendo do volume, vão fazer flacidez também. O culote, ele pode ser acentuado com a flacidez do bumbum. É muito comum mulheres, aí principalmente mulheres, que queixam de volumes no culote. Aí me dizem, ó, você faz uma lipo no meu culote para tirar esse volume que eu não gosto? Você vai olhar, na verdade, é um falso culote. Vocês já ouviram falar nisso? Falso culote? É aquela mulher que você vê de costas ou de frente e tem aquela projeção lateral que a gente chamaria de culote. Mas, na verdade, você pede para ela contrair o bumbum, o culote desaparece. Interessante, né? Presta atenção nisso, você, assim, com amigas, por exemplo. Você pede para contrair o bumbum. Se o culote diminui, é por causa da queda do bumbum que leva a região lateral da coxa para os lados. E aí a gente vai, vamos fazer uma lipo. Você faz a lipo, é uma tragédia. Porque aí você cria um buraco, o bumbum cai mais ainda e há uma flacidez incrível por excesso real de pele atrás da parte posterior da coxa. Então tem que ter muito cuidado. Então vamos lá. Musculatura você vai malhar, depois você vai trabalhar a sua gordura. Com o quê? Vamos fazer exercício? Claro, mas a gente tem que pensar em exercício aeróbico também. Mas é lógico que na minha área, no consultório, a gente tem que avaliar se esse volume de gordura, por exemplo, no culote, também não é responsável por ajudar naquela flacidez da sua coxa, né? E aí a gente chega no último extrato, que seria a... Oi, Ritalice, irmã querida, Juliane, MC Lipão. Pois é, Lu Paranhos também fala, é desse jeito. Exatamente, mas especialista como você também vai abordar. Então, gente, a gente viu a musculatura, a gente viu a espessura do tecido gorduroso. Então, aí que a gente vai chegar na pele. Não é o contrário. Eu não vou avaliar você no consultório, a pele, depois eu vejo o quanto de gordura que tem, depois eu vou te falar sobre musculatura. Eu prefiro fazer o contrário. Porque se eu não tenho a estrutura interna legal, não adianta eu te indicar uma cirurgia de cara. Eu preciso preparar você para a sua cirurgia, se for o caso, evidentemente, ter um resultado legal. Então aí a gente chega na questão da pele. A pele, gente, ela depende da sua genética. Primeira coisa. Eu já vi pessoas malhadas com uma super musculatura, sem um importante volume de gordura, mas uma pele flácida. Principalmente em mulheres e homens que perderam peso. Hoje é muito comum, a gente tem as cirurgias bariátricas, elas são aquelas que você reduz o volume do estômago, a pessoa emagrece, todo mundo sabe, e a pele que estava tensa, com aquela gordura toda, ela vai perder a sustentação e cair. Então a gente vai avaliar se precisa tirar essa pele e por onde que a gente vai tirar, né? Que técnica que a gente vai fazer. Só que antes da gente pensar na cirurgia da retirada de pele, a gente precisa também avaliar a qualidade dessa pele. Porque eu acabei de falar que tem a questão genética também. Mas tem os fatores que a gente chama de epigenéticos, né? Tipo, a genética é legal, mas tomou todo o sol
que ela pôde. Né? A geração 60, 70, 80, a gente vivia no sol, querendo ficar moreno, e às vezes não ficava vermelho que nem um pimentão, e na verdade você estava destruindo seu colágeno, coisa que você só chegou a ver agora. Às vezes a gente no consultório fala assim, mas é porque também é o dano solar. Não, mas tem uns 10 anos que eu não tomo sol. Ok, mas o dano foi feito há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. Não se usava protetores solares legais. As pessoas usavam Coca-Cola, usavam óleo de avião, não sei o que de mamona, para ficar preto, moreno. E não ficava. Queimavam, arrebentavam o colágeno, elastina e ia embora. Às vezes câncer de pele e tudo mais. Então a gente precisa ver os fatores epigenéticos. Se eu determino que há uma carência de colágeno, antes da gente operar, a gente vai repor o colágeno. Lembra da penúltima live? A gente falou muito sobre isso. Tem um tipo de colágeno, chama-se Verisol. Toma nota disso, eu estou falando sempre, porque isso eu acho tão bacana. O Verisol é um tipo de colágeno picotado, vamos dizer, que você consegue absorver bem. E se você ingere esse colágeno com o X-Nutriment, que é um silício, isso vai te dar uma textura de pele muito bacana. Outro dia eu recebi uma paciente e ela me disse o seguinte, eu falei sobre colágeno, ela falou, olha, mas eu estou tomando o Condris. O Condris é um tipo de colágeno tipo 2, que ele é mais específico para as articulações. Eles não têm assim uma afinidade tão boa para o colágeno tipo 1 e o 3, que são os que são mais frequentes na nossa pele. Então o Condris é legal para patologias das articulações, mas não tem assim muito estudo em relação à pele. Só que ela me falou, mas sabe de uma coisa? Depois que eu comecei a tomar o Condris para o meu joelho, que estava arrebentado, queriam me operar e tal, a minha pele melhorou. Ela vai melhorar. Condris é cartilagem é tecido porco, boi e tem lá aminoácidos, são partículas de colágeno. Mas ele não é exatamente específico. O melhor é o Verisol. O Verisol é o nome, vamos dizer assim, da droga. Aí você vai ver cápsulas e pós e tudo, tem Verisol, compra, toma, mas claro, como orientação médica ou de um nutricionista. Então tá, eu já repus o colágeno, eu já analisei, existe uma flacidez, mas é uma flacidez 360 graus na sua coxa, não é exatamente assim um excesso importante, mas já tem excesso, eu vou precisar cortar. Então, para que eu estimule essa pele, e inclusive até dê um resultado mais legal, tirando o excesso de pele, que a gente já vai falar, mas também reduzindo ao máximo essa perda de sustentação. Aí entra, gente, um tratamento bacana para derme profunda, chama-se Ultraformer. Bom, isso é um nome comercial, perdão. A tecnologia é o HIFU. HIFU é uma sigla em inglês que significa ultrassom focado de alta intensidade. Para que isso serve? Isso vai substituir a cirurgia? Não, não vai. Mas como eu vou fazer o corte, eventualmente, para uma flacidez na raiz da coxa, todo o resto da coxa vai continuar com a mesma qualidade do colágeno. E a gente não consegue tirar excesso de pele de um jeito que você puxa tudo, que nem se fosse uma calça, e que você desse jeito em tudo lá. Não! As cirurgias de excesso de pele, de flacidez de pele em coxa, a gente tira na raiz da coxa, no máximo na face interna. A gente já vai entrar nisso daqui a pouquinho. Mas eu não consigo trabalhar o resto. Eu não posso sair cortando você em todos os lugares. Então, gente, olha, sua musculatura está legal, você tem um pouco de gordura, mas não é um culote importante, e eu percebo, e você entendeu, que a gente tem um pequeno excesso de pele ou um excesso mais importante, mas eu tenho uma qualidade ruim de colágeno. Então, a gente vai ter que trabalhar esse colágeno. Toma colágeno, toma X-Nutriment, que é um silício orgânico, e aí você aquece a pele o máximo possível, isso é ciência, com terapias, com tecnologias que vão penetrar na sua derme profunda e vão fazer microlesões que vão promover retrações globais. Isso é estudado em biópsias, em estudos de patologia cutânea, e isso é real, isso funciona.
O paciente tem que estar sabendo que a gente não vai fazer, assim, eu não vou substituir uma cirurgia, eu não vou reverter todo o dano solar que você tomou lá nos anos 70, eu não vou modificar a sua genética, mas eu vou melhorar a qualidade real dessa pele da coxa. O bacana dessas tecnologias é que não são laser. Às vezes a paciente fala, laser virou um título para tecnologias que a gente usa, mas o laser é um tipo de tecnologia. O laser ele usa o calor, né, a luz, primeiro, que aquece, e esse aquecimento ele pode fazer danos na epiderme da pele corporal. Principalmente coxa, as cicatrizações são chatas, são lentas, são complicadas, então não se usa laser. A gente pode usar para estria, por exemplo, mas é um laser bem específico, com uma potência bem pequena, com todo o cuidado do mundo. Agora, as tecnologias que invadem pelo calor, mas não dependendo de luz, como o HIFU, como o infravermelho, como a radiofrequência, são tecnologias relativamente novas e que podem aquecer sua pele como um todo. Bom, tá bem, mas você está me empurrando esse negócio aí para eu fazer. Eu quero logo operar. E eu respeito esse tipo de posição. Mas eu, como profissional da área, eu acho que muitos colegas são assim, a gente não pode não comentar. Sabe? A gente ouve no consultório assim, por exemplo, eu fiz uma retirada de pele na raiz da minha coxa, mas a pele ainda ficou meio flácida, eu acho que ele puxou pouco. Eu acho que ele, na verdade, não puxou o assunto da qualidade da pele. Porque, às vezes, o paciente é leigo, não precisa saber isso, mas ele acha que a gente pode puxar a pele, que nem couro de tamborim. Não pode. Porque quando você corta uma pele, você costura uma pele na mesma pele do mesmo dono. Então, a mesma história de sol, de cigarro, de poluentes, de estresse. E, principalmente, com a mesma genética. Então, muitas vezes, você vai costurar, e aí eu puxei, costurei, amarrei, dei ponto. Só que a biologia não funciona assim. Não é couro de gato, não é tamborim. Ela vai esgarçar. Muito comum naquela cirurgia do braço, muito comum na cirurgia da raiz da coxa. Vocês já devem ter visto pessoas que fazem retirada de pele, por exemplo, na raiz da coxa, e uma cicatriz dessa largura. Às vezes acontece, às vezes a gente não puxa tanto e pode acontecer. Agora imagina quando você deixa com uma tensão extra. Então, gente, olha, uma dica para vocês. Anotem isso. Se você tem flacidez de pele, você vai ter que pensar com um profissional habilitado em estimular essa pele. Não é reverter a sua genética, mudar a sua genética. A gente ainda não tem esse tipo de terapia. A gente ainda não tem. Pode ser que daqui 5 anos, 10 anos a gente consiga alguma coisa, mas eu acho ainda muito pouco provável. De qualquer modo, a gente precisa avaliar e sugerir esse tipo de medicação para que você melhore a qualidade. Eu gosto de dizer que é assim, é como um jardim. Eu vou fazer uma plantação, eu quero frutas e flores bacanas, eu preciso incrementar essa terra. Não basta só água. Eu preciso botar 10-10, esterco de galinha, eu preciso botar nitrogênio ali, eu preciso estimular esses tecidos. Então isso tem que ser feito. Aí chega aquela história da celulite, né? Existe uma confusão danada entre flacidez de músculo, flacidez de pele, celulite e gordura localizada como culote. Eu acho legal chamar atenção para isso. Tem mulheres que têm flacidez muscular e não tem tanta celulite, nem uma flacidez importante da pele e muito menos culote. Do mesmo jeito, tem pessoas que têm uma musculatura legal, uma qualidade de pele bacana, não tem tanto culote, mas tem uma celulite que tende a ser flácida. Procura no nosso IGTV, tem um IGTV sobre celulite lá, a gente falou bastante sobre isso. Mas aqui eu queria lembrar um pouquinho. Em cima da celulite, vocês estão vendo que eu estou deixando a cirurgia para o final, né? Eu não estou falando assim, onde que corta, quanto que corta, qual a indicação, não. Porque eu acho que eu sou cirurgião, eu adoro operar, eu adoro cortar, eu adoro costurar, eu adoro melhorar a estrutura estética de uma pessoa, né? De um membro que a incomode. Não precisa ser Barbie, mas se ela se incomoda ou ele se incomoda, eu adoro fazer isso.
Mas eu gosto mais ainda de tentar fazer um trabalho assim mais consistente, um pouco mais, sei lá, as pessoas chamam hoje de integrativo, de holístico, sei lá que nome que se dá. Mas eu digo que é medicina, não é? Quero saber sobre alimentação, hábitos de vida, exercícios físicos, ingestão proteica e quanto à exposição do sol. Não adianta eu só chegar lá e cortar. Então, voltando para a celulite, como a gente falou naquele outro IGTV, ela é um desabamento do tecido gorduroso. Então, às vezes eu não tenho tanta gordura, eu não tenho tanto culote, musculatura tá bacana, pele legal, ela não fuma, não toma tanto sol, né? Mas ela tem aquela casca de laranja. Por quê? Hormônio, genética, que mais? Toxinas de um modo geral, problemas de irrigação, retenção líquida. Isso tudo vai fazer, principalmente o hormônio feminino, vai fazer uma inflamação no tecido periférico, notadamente o colágeno, que envolve as bolinhas de gordura que formam a nossa gordura subcutânea. E no caso do bumbum e da coxa, quando eu tenho uma inflamação crônica, que é a celulite, ela vai fazendo uma distorção da arquitetura. Então, um grumo de gordura aqui, outro lá, um rola sobre o outro. E às vezes, com a produção de colágeno, na tentativa de sanar o problema, a gente cola esses grumos, a pele afunda junto e faz um furinho. Essa desestruturação toda vai me dar um desequilíbrio na arquitetura, na base dessa gordura. E isso significa flacidez. Então, gente, ainda antes de operar, eu preciso analisar a tal da celulite. Não é uma doença, é simplesmente uma alteração, mas é um troço que incomoda do ponto de vista estético, e isso eu canso de falar no IGTV, a estética é muito importante. Eu duvido que aí, do outro lado, tem alguém que está parecendo um homem das cavernas. As pessoas estão se cuidando, tem batom, tem rímel, tem um perfume, uma roupinha legal, talvez as pessoas vão sair daqui a pouco. Ninguém fica sem se cuidar. Gente, a estética é importantíssima. Ah, mas tem fome na África. Óbvio. Ah, mas tem uma catástrofe no terremoto do Irã. Claro. Mas isso não invalida as tragédias, o lado negativo da vida, as tristezas, a morte. Não tiram a importância da própria vida, do amor por si mesmo, não é ou não? Alguém vocês, alguém não vai morrer? A gente vai morrer. A gente pode adoecer algum dia. Tomara que não e se cuida com a Covid. Então esse papo de, ai que fresco, ai que bobagem, ai que sem importância, minha filha, vai trabalhar a sua cabeça, tem assim muitos psicólogos muito bons e principalmente respeita a opinião das pessoas que se importam. Então a celulite ela tem um aspecto estético negativo, milhões de mulheres se incomodam, homens têm celulite também. Ah, não sabia, mas não é hormônio feminino. Homem tem hormônio feminino, mulher tem hormônio masculino, não é? Que são os androgênicos, os estrógenos, a gente tem. Então, você precisa avaliar a celulite. Eu vou te operar com uma retenção líquida importante e um processo celulítico latente sem tratamento? Não pode, não dá. Então, o nosso protocolo lá na clínica, para fechar essa história, você tem flacidez na coxa. A gente precisa de uma avaliação integrada desses tecidos. Seus hábitos de vida, a gente vai sugerir pessoas para te tratarem, a gente vai avaliar a qualidade do colágeno, tem gente para te orientar a que tipo de colágeno, que produto a mais que você vai tomar e especialmente na celulite a gente vai tratar. Não adianta só, se conformar, é uma opção, mas a maioria das pessoas querem melhorar. Então a gente tem que fazer drenagem linfática para desencharcar esse tecido. A retenção líquida, importante, no subcutâneo da coxa, é um fator também importante para aquela flacidez. Então, a gente precisa desencharcar. Depois, a gente tem que analisar se essa estrutura da gordura está muito alterada, se a gente tem uma indicação de um bioestimulador. A gente vai injetar produtos tipo Elancê, tipo Harmonica ou mesmo o Sculptra, que são os 3 bioestimuladores que a gente tem no mercado. Radiesse, hidroxiapatita de cálcio, mas eu particularmente considero esses 3. Você pode injetá-los no subcutâneo para dar mais colágeno, para dar mais firmeza, e você associa terapias com tecnologias
tipo radiofrequência, HIFU e que mais? E infravermelho, legal, para que você condense o colágeno, produza mais colágeno e dê firmeza. A palavra é firmeza. Bom, tudo bem. Então tá, a gente fez isso tudo, eu comecei a malhar, eu melhorei, meu colágeno tá ótimo, mas a flacidez real que eu tenho, ela tá aqui. Como é que a gente vai fazer? A gente vai tirar, né? Simples assim. Então a flacidez de coxa, agora para terminar, eu tenho realmente Maria Pinheiro, me renove, é só ir lá. Bom, você tem uma flacidez na coxa. A gente vai analisar essa flacidez e a gente vai trabalhar e focar a retirada. Eu tenho um excesso real de pele. O paciente fez tudo isso que eu falei, ou a paciente que fez uma bariátrica, a paciente que tem excesso de pele, sabe? Tem pessoas que depois da bariátrica, elas derretem. Braço, face, mama, abdômen, bumbum, coxa, perna, tudo. Então a gente tem que ter uma sequência. No caso da flacidez de coxa, a primeira análise tem que ser o quão flácido, o quanto de excesso eu tenho me dando essa flacidez intensa de pele. Então, quando a gente considera assim excessos leves, moderados e graves. Aqueles excessos leves, a gente vai fazer um corte na virilha, lá atrás, aqui na raiz da coxa. Lá atrás, próximo de onde começa o sulco do bumbum, passa por dentro da coxa e vai até aqui no início da frente da coxa. Não se deve caminhar com a cicatriz na frente, aquela coisa fica desgracioso, como falava o professor Pitangui. Não se faz isso. A gente corta na parte interna da coxa, lá na virilha. E esse corte a gente tem que fazer um pouquinho mais alto, porque senão você tem dois grandes problemas. A cicatriz vai descer e vai sair do biquíni. Mas o outro é pior ainda. Quando ela desce, se você não fixa os tecidos, a genitália feminina vai se abrir. Os grandes lábios ficam abertos, fica horrível, desgracioso. Tem casos assim de mulheres que não têm mais uma vida em comum com o marido, porque se sentem muito feias, muito esquisitas. Então tem que se tomar um cuidado danado na hora de você tracionar a pele da coxa para se costurar na pele da virilha. E aí tem uns pontos que a gente dá nos ligamentos para que a genitália não abra e para que a cicatriz não desça para o meio da coxa, imagina. Aí eu quero abrir um parêntese, porque tem pacientes que tem aquele gordo na raiz da coxa, sabe, um gordo. E aí elas falam, olha como é flácido minha coxa, aí movem a coxa e balança. Só que ali não é um caso que nem eu estou falando de cortar, não. Ali é uma lipo. Porque ali está balançando, porque o volume de gordura, perdão, é que faz o peso e que faz balançar. Então você faz a lipo e, de um modo geral, quando bem analisado, vai parar com aquela flacidez. Existem casos que a gente pode fazer a lipo e uma retirada de pele, mas não é sinônimo, prestem bem atenção. Aquela gordura na raiz, no centro da coxa, que fica assim, passando no outro, que esgarça a calça, aquela gordura é uma chata e ela sai com lipo. E nem sempre precisa fazer retirada de pele, mas às vezes pode, tem que ser uma avaliação muito pessoal. Aí, quando a paciente tem mais flacidez ainda, e principalmente casos de bariátrica, aí, gente, não tem jeito. A gente vai ter que fazer um T. Sabe? Não dá, não tem como. Se eu fizer o corte só na raiz da coxa e a flacidez vai até lá perto do joelho, por mais que eu puxe aqui em cima, eu não vou resolver. Vai ficar flácido e mal acabado. Então, infelizmente, nesses casos, veja bem, eu estou falando de casos intensos de flacidez na coxa, principalmente na face interna. Nenhum cirurgião plástico com uma saúde mental bacana vai cortar na lateral. Não pode. Não tem salvação para esse cara. Os cortes sempre são na face interna. Ou na raiz da coxa, que é o mais comum, ou a gente tem que associar uma cicatriz vertical.
Ou seja, eu faço o corte na raiz da coxa e depois ainda tenho que fazer uma vertical na face interna da coxa. Porque aí eu tiro a pele, aqui está a minha coxa, vamos dizer, sei lá, eu tenho uma garrafa aqui, mas eu tiro a pele, eu trago a pele das laterais, da parte de trás, da parte da frente e costuro aqui no meio da coxa. Isso é o tal do T. Ah, mas fica muito feio, porque... Gente, isso é um julgamento muito pessoal. O cirurgião plástico não vai te falar que fica super bonito, faça, você vai adorar. Não funciona assim. A gente vai avaliar, a gente vai sugerir e a gente vai explicar a dificuldade que a gente tem de trabalhar a flacidez sem o corte vertical. Tem que ser uma escolha do paciente. Ele tem ou ela tem que entender a necessidade por isso. Então, de preferência, mostrar uma foto antes e depois lá no consultório, porque a gente não pode mostrar na internet no Brasil. Eu sei que tem colega que mostra, mas não pode. Dá uma vontade de mostrar, mas não pode. Então, você deixa que essa pessoa tome a decisão por ela. Cirurgião plástico decente não vai falar que promete que a cicatriz some, promete que a cicatriz... Não pode, porque há uma imprevisibilidade da biologia, da genética, do cuidado do paciente em casa. Infelizmente tem gente que não se cuida, a cicatriz abre. Ah, eu não sei por que abriu. Olha, a gente sabe como costurou, a gente avalia ali. Eu sou o primeiro a dizer, olha, o problema foi meu, eu vou arrumar. Quando a gente sabe que o problema não é nosso, a gente tem que orientar essa pessoa, não é ficar sacrificando, dando tiro. Não, a gente tem que orientar para a pessoa transformar ainda mais em cuidados aquela pós-operatória para que a cicatriz não abra. E aí, gente, a gente vai esperar a evolução desses cortes, a gente vai avaliar como é que vai evoluir, para a gente ter uma ideia, de novo, da qualidade do colágeno. Eu sempre indico, quando a paciente faz o lifting de coxa, que é essa cirurgia, seja na raiz da coxa ou T, eu sempre sugiro para a paciente que depois de 1 a 2 meses a gente vai retomar, na medida da necessidade, um tratamento para a pele. Porque por mais que eu tenha feito um preparo pré-operatório, eu preciso de um tratamento ou uma manutenção pós-operatória. Porque há uma estrutura de 360 graus que a gente precisa cuidar. E jamais se esquecer da atividade muscular. Ok? Gente, vamos lá para as perguntas, já são 8h30. Muito bem. Puxa, que bacana, muita gente aqui. Maria Pauliana, a Mônica, o Francisco, a Cristiane Doval concorda, eu já tinha falado. Boa noite, querida, muito bem. As pessoas estão concordando com o que a gente falou, que bom isso. Mas aqui é um debate, viu? Vocês podem discordar se quiserem. Podem me mandar críticas. Ok, Lu. Legal, muito obrigado. Ok. Eu vi umas perguntas, eu não quero deixar nenhuma para trás. A Lu está me falando que é desse jeito, só uma especialista pode identificar, eu sei, mas você também é especialista, Lu. É uma personal de mão cheia. Oi, Caterine Queiroz, um beijo, que bom. Thaís entrou, a Duda Botelho, Cleia Fonseca, Thaís Ribeiro, deixa eu ver aqui. Marta Porto, minha irmã querida, Rita Alice, minha irmã querida, Ellen Porto, minha sobrinha querida, olha, a família está toda aqui. A Lu está me perguntando, doutor, pelo tipo estético que o senhor identifica, qual é o problema exato? Pelo tipo estético? Não entendi, Luciano, não entendi bem. Pelo tipo estético que o senhor identifica, qual é o problema exato? Sim, é pelo tipo, a gente não pode olhar para uma coxa e ver uma flacidez e a gente falar, é um culote, vamos fazer uma lipo. Eu acho que você tem que avaliar e ter uma ideia bacana do que a gente tem para tratar. Você não pode cortar uma paciente sem ter uma indicação exata. Cíntia Mel, doutor, quem tem aquela gordurinha na parte superior interna da coxa, o ideal é corte ou só uma lipo? Sem flacidez, só a gordura. Cíntima, então, excelente pergunta. É o seguinte, aquela gordurinha na raiz da coxa, ela é um acúmulo de gordura e ela por si só é um peso e faz o balanço.
De um modo geral, eu vou te dizer assim, nesses 28 anos que eu sou cirurgião plástico, graças a Deus, eu não me lembro de alguém, talvez 1% de pacientes que eu fiz a lipo com a retirada da pele. A imensa maioria das vezes é só a lipo. E olha, uma ótima notícia, às vezes a lipo pode ser feita com anestesia local, às vezes até em consultório, dependendo do volume. Eu sou um chato neurótico, para mim tudo é hospital, então eu sempre vou levar para o hospital. Mas na verdade a gente pode fazer com anestesia local. Ok, queridos e queridas, eu não vou me alongar porque já são 8h35 e muito grande, muito longa, fica meio chata. Tá bom? Eu agradeço muito a participação de vocês. Todo tipo de questão, de pergunta, claro, vocês podem mandar pra gente que a gente responde numa boa. Tá bom? Bom final de semana, bom feriado e se cuidem porque a pandemia ainda não acabou. O negócio não tá brincadeira. Um beijo pra vocês. Tchau!